Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui então gravando a nossa aula de tributo sobre o lucro da pós-graduação, correto? Hoje vamos avançar aqui nos nossos slides aqui de tributo sobre o lucro. Na aula passada nós paramos aqui em diferenças temporárias e permanentes, né? Se vocês lembrarem, foram esses os tópicos que a gente parou. E a gente vai fazer o seguinte, então, nós vamos falar aqui sobre esses tópicos, eu vou dar uma relembrada muito rapidamente sobre ele, tá certo? Sobre diferenças temporárias, diferenças permanentes, vou avançar aqui nos slides e como eu disse a vocês, pelo menos uma aula a gente deve falar sobre Lalur, para deixar muito bem, digamos, reforçado essa parte aqui que nós temos de diferença temporária e diferença permanente, tá? Porque isso faz muita diferença na hora de você então fazer aí esse aplicação, né, digamos assim, do CPC 32, tá bom? Bom, então vamos lá. Ó, voltando aqui no slide, né, ele diz assim, ó. Então nós tínhamos falado da diferença entre lucro contábil e lucro tributável e falamos aqui das diferenças permanentes e diferenças temporárias, tá? Então só vou relembrar aqui o conceito, tá? Ele diz assim, ó. Então, diferenças permanentes estão relacionadas fundamentalmente com receitas não tributáveis e despesas não dedutíveis, tá? Então, o que são essas diferenças permanentes? Então, é a diferença entre a sua base contábil e base fiscal, usando os conceitos da norma, ou aqueles ajustes que você faz lá no seu LALUR e que não serão revertidos no futuro. No LALUR, pessoal, nós fazemos adições e exclusões tanto de receita quanto despesa. Por quê? Porque justamente você faz algum lançamento contábil, mas o fisco não aceita aquele lançamento contábil como sendo dedutível ou muitas vezes tributável para fins de imposto de renda. Muito bem, então por isso eu preciso fazer esse ajuste. E onde eu faço esse ajuste até para ter controle? Faço justamente no nosso LALUR, né? No nosso livro de apuração do lucro real. É lá que a gente vai fazer isso. Por isso a importância de falar rapidamente sobre esse livro, pelo seguinte, pessoal, eu sei que tem alguns de vocês aí que conhecem bem, que dominam, mas nem todos. Então, para aqueles que não conhecem, então vão entender como que é o processo, tá bom? Bom, então nós temos aqui, ó, as diferenças permanentes são aquelas que são diferenças que a gente tem, seja despesa ou receita, que no futuro elas não serão revertidas. Então a gente tem esses casos aqui, ó, para esses de baixo aqui, ó, receita de equivalência patrimonial, por exemplo, multa fiscal, despesa de equivalência, doação. Então esses aqui são casos que nós temos eles aqui como diferença, né? Diferença de base, digamos assim. Ele faz parte das nossas diferenças. Nesse caso, são diferenças entre base fiscal e base contábil, mas são valores que não serão revertidos no futuro. Então, essas são as diferenças permanentes, tá certo? Como diz aqui no conceito em cima. Tá bom, e depois a gente entra aqui, então, ó, nas diferenças temporárias. Tá? Então são aquelas que estão vinculadas principalmente às receitas tributáveis e despesas dedutíveis em períodos diferentes daqueles que foram reconhecidos. E aqui ele dá exemplo, a provisão, ajuste a valor presente, receita e despesa que serão tributável ou dedutível somente no recebimento ou comprovação efetiva. Enfim, esses aqui são alguns exemplos, tá? Essas diferenças temporárias, pessoal, são aquelas diferenças que elas são, digamos assim, a base contábil e a base fiscal são diferentes. Aquilo que você contabiliza lá no seu balanço IDRE, né? Então, nossa base contábil, ela vai ser diferente daquilo que impacta no lucro ou prejuízo, ou seja, a nossa base fiscal. E daí surgem essas diferenças. Digamos assim, o que a gente pode ter como diferença entre base temporária desculpa, diferença temporária e diferença permanente é que as temporárias, tá? As temporárias, elas são aquelas despesas que elas hoje são lançadas no resultado, elas vão impactar o resultado no futuro e lá no futuro, fiscalmente, você faz a reversão. As diferenças permanentes são aquelas que você lança hoje como resultado, ajusta essas despesas do ponto de vista fiscal e não há reversão delas no futuro. Por quê? Porque elas são permanentes. As temporárias você reverte no futuro, tá bom? Muito bem. Ele fala aqui, ó, então a diferença temporária em função do descasamento entre registro contábil da transação e sua inclusão para fins fiscais é necessário em certas circunstâncias constituir impostos diferidos para adequar esses impostos ao regime de competência. Aqui é justamente o que diz a norma, ou seja,
por conta dessas diferenças permanentes. Vamos lá, se você tiver uma diferença permanente, não há que se falar em tributo diferido, seja a compensar ou seja a pagar. Por quê? Porque ali aquela diferença morre, tá certo? Você tem aquela diferença e você não tem que fazer nenhum tipo de ajuste no futuro. Quando você tem uma diferença temporária, então significa que você vai pagar ou se recuperar de tributo no futuro. Correto? Então, consequentemente, eu preciso reconhecer aí um tributo diferido, seja ativo ou seja passivo. Perfeito? Muito bem. Então nós temos aqui, ó. Os impostos devem ser classificados no ativo não circulante ou no passivo não circulante. Então eu lembro que eu falei isso já na aula passada, mas para a gente relembrar, é importante o seguinte, que ele sempre vai estar, pessoal, no exercício, como se diz, no resultado do exercício seguinte, ou seja, melhor, ele é realizável após o final do exercício seguinte, tá bom? Por quê? Porque, veja só, se nós estamos, por exemplo, fechando, vamos imaginar que nós estamos fechando os 2019, correto? Então, se nós temos 2019, essas diferenças elas podem ser realizadas ou não em 2020, e se for em 2020, o fechamento de 2020 se dará em dezembro, consequentemente, o imposto que nós vamos nos creditar ou receber efetivamente se dará em 2021. Certo? Veja, ele é referente à competência 2020, mas ele vai se realizar só no ano seguinte, então sempre é exigível a longo prazo, correto? Bom, esse aqui era o último slide que a gente tinha parado na aula passada, então, como eu disse, só estou fazendo aqui uma breve lembrança aqui, né, só para a gente se introduzir novamente no assunto e voltar. Então daqui para frente é importante porque esse quadro aqui, ele vai nos dar as características e daqui para frente, então, por um tempo nós vamos ter alguns exemplos abrindo cada uma dessas linhas dessa tabelinha, tá bom? Ó, então nós temos aqui o ativo, tá? Quando ele tem a sua base fiscal, tá? Ó, o ativo com a sua base fiscal aqui. Se você pegar a sua base contábil menos sua base fiscal, se o resultado for positivo, significa que você tem uma diferença temporária tributável. Consequentemente, você surge aí um passivo fiscal diferido. Por que você tem isso? Olha só, então se eu tenho lá no meu ativo uma base contábil menos a minha base fiscal, se der positivo, significa que a minha base contábil é maior do que a minha base fiscal. Consequentemente, significa que eu estou lançando menos despesa para o resultado, não é isso? Ó, base contábil menos base fiscal. Não, é o oposto, desculpa. Minha base contábil menos minha base fiscal. Enfim, dá um valor positivo. Neste caso aqui, significa que eu vou ter algo para pagar no futuro. Certo? Significa que eu vou ter que pagar no futuro. Tá? Então eu preciso aqui criar o meu passivo fiscal diferido. Se for no caso oposto, pessoal, minha base contábil for menor que a minha base fiscal, né, a base contábil menos base fiscal, se for um valor negativo, então significa que eu tenho uma diferença temporária dedutível. Consequentemente, então nós estamos falando de um ativo fiscal diferido. No caso do passivo, nós também temos aqui a situação positiva e negativa. Então aí nós temos uma situação na qual a diferença temporária, se ela for positiva, significa que ele vai então me gerar uma diferença temporária dedutível e aí eu crio então um passivo fiscal. E se for o oposto, eu tenho aqui uma base fiscal negativa, me gera uma diferença temporária tributável, consequentemente surge aqui então um passivo fiscal diferido. Fácil, né, pessoal? Eu sei que não é tão fácil, porque a gente precisa pensar um pouquinho nessas diferenças temporárias, tá? O que nós vamos fazer agora na sequência, cada uma dessas linhas, então nós vamos abrir aqui essas linhas e a gente vai ver exemplos, então vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem, tá? Nós vamos pegar cada uma dessas linhas aqui e vamos então exemplificá-las para vocês. Por exemplo, olha aqui a primeira, ó. Então aqui nós temos o ativo. Quando nós temos uma base contábil menos a base fiscal, nos dá um valor positivo, tá? Então, ó, aqui ele fala, gasto mantido no balanço patrimonial e considerável dedutível para fins, dedutível de imediato para fins fiscais, tá? Então, esse aqui é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação, você tem lá uma despesa, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? É só a título de exemplo, porque nem todas elas são assim, então isso precisa ser identificado. Lembre-se que cada um desses exemplos que a gente fala
não são exemplos que cabem para todas as empresas ou todas as situações. Então é importante você fazer uma análise específica lá na sua empresa, lá no seu cliente, para ver se essa, digamos, esse exemplo cabe lá no seu caso, tá certo? Mas aqui ele está dizendo, vou repetir aqui, ó. Então, gasto mantido no balanço patrimonial e considerado dedutível de imediato para fins fiscais. Então, veja, fiscalmente, imagina que você teve lá uma despesa antecipada, lembrando, vou repetir, estou usando como exemplo, tá? Você tem lá uma despesa antecipada que para fins fiscais ela é tributável ou dedutível de forma imediata. Então você poderia lançar como despesa de forma imediata, tá? Que o fisco aceitaria. Mas pelo regime de competência, então digamos que essa despesa tem uma certa vigência, você não reconhece no resultado, então você lança ela primeiro lá no seu ativo. Estou usando como exemplo uma conta de ativo despesas antecipadas, que poderia ser qualquer outra conta, tá, pessoal? Desde que ela tenha essas características. Então significa que eu tenho um ativo que eu poderia lançar como despesa direto, mas não o fiz. Por quê? Porque contabilmente eu preciso atender o princípio da competência. E fiscalmente, né, a Receita Federal nos diz o seguinte: olha, essa aqui você pode deduzir de forma direta. Então vejam que se eu pegar minha base fiscal, minha base contábil, ela é maior que a minha base fiscal, certo? Consequentemente, eu estou deduzindo agora de imediato uma despesa, tá? Olha só. Então veja, eu vou ter um passivo fiscal, porque eu estou simplesmente pegando uma despesa que eu vou deduzir ela agora de imediato, certo? Então eu vou pagar menos imposto agora. Só que lá na frente, pessoal, eu vou reconhecendo essa despesa, significa que, veja, então eu faço uma exclusão agora, certo? Eu vou diminuir o meu lucro neste momento porque a Receita permite. Só que no futuro, pelo regime de competência, eu vou lançando essas despesas. Significa que isso vai reduzir o meu lucro no futuro. Só que essa redução de lucro, ela em tese não vai ser devida, fiscalmente não seria devida, porque eu já me aproveitei daquele valor neste exercício, tá? Então, fiscalmente, o que eu faço? Ali eu tenho que adicionar aquele valor, certo? Uma vez que eu fiz a exclusão nesse primeiro momento, e dali para frente eu vou ter que excluir todos os anos, consequentemente eu vou ter que pagar o imposto sobre essa diferença, tá certo? Bom, por isso que ele diz aqui, ó, então que aqui nós temos, nesse caso, um ativo que a nossa base contábil é maior que a nossa base fiscal. Consequentemente, isso me gera uma diferença temporária tributável. Lembrando, pessoal, que uma situação dessa daqui que nós estamos lendo aqui, né, assim, nesses itens aqui, não cabe para diferenças permanentes. A diferença permanente ela não será revertida no futuro, consequentemente, ela não tem essa característica que nós estamos vendo aqui, tá ok? Então, ó, esse gasto que é mantido no balanço, ele é considerado dedutível de imediato para fins fiscais, porque a Receita permite, mas não de forma contábil, porque nós temos aí o princípio da competência, tá certo? Então, este aqui é o primeiro exemplo que a gente tem, tá? Talvez para alguns isso aqui esteja sendo muito básico e para outros isso aqui esteja sendo muito difícil. Mas é uma questão então de aplicação, pessoal. À medida que a gente vai aplicando esses valores, à medida que a gente vai treinando e pensando um pouquinho mais nesses valores, esses itens vão ficando um pouco mais claros para nós, tá? Ó, o segundo exemplo. Bom, este primeiro é quando a gente tem aqui, ó, uma base fiscal maior que a minha base uma base contábil maior que a base fiscal. Esse segundo é o oposto. É quando a minha base contábil é menor que a minha base fiscal. E aí nós temos o quê? Um valor negativo. Ou seja, essa diferença seria negativa. Consequentemente, nós teríamos aqui uma diferença temporária dedutível, certo? Se ela é dedutível, consequentemente, esse ativo surge então, né, o ativo fiscal diferido. Só uma coisa que é importante nós pensarmos aqui nessa tabela, pessoal, para facilitar o seu entendimento. Ó, vou voltar aqui nessa tabela grande, desculpa. Aqui, ó, nessa tabela com todos os itens, tá? Então, aqui é importante vocês perceberem o seguinte, que quando ele está falando lá, tipo de diferença temporária, se ela é tributável, se ela é dedutível, nós não estamos falando isso para esses casos neste exercício. Nós estamos falando isso para exercícios no futuro, lá na frente. Então, hoje, tá? Vai ser o oposto. Então, por exemplo, se ele fala ali que a diferença é tributável no futuro, porque hoje é dedutível. No futuro vai ser tributável. Então, se ela vai ser tributável no futuro, consequentemente, então nós temos um passivo fiscal diferido, tá?
Se você tem, então, um passivo fiscal, a diferença negativa, ela é dedutível no futuro. Hoje, ela é tributável, tá? E o passivo também, se ele é positivo, veja que a tabela mostra que ele é aqui na linha de baixo aqui, né, ó, na penúltima linha, ele fala que é dedutível. Muito bem, ele é dedutível no futuro. Atualmente ele é tributável, tá certo? Então aí nós temos um ativo fiscal diferido. E a última linha ele fala um passivo, a diferença temporária aí que gera uma base contábil negativa, certo? Menor do que a minha base fiscal. Então ela é tributável no futuro e atualmente ela digamos, ela é não tributável agora e tributável no futuro, tá certo? É só para reforçar que esta coluninha aqui de diferença temporária tributável ou não acontece ou acontecerá no futuro, tá? Só para deixar claro. Muito bem. Então, nós estávamos nesse slide aqui, nessa tabela. Ó, então ele fala aqui, ó. Então aqui nós temos a base contábil menos a minha base fiscal me dá um valor negativo. Significa que a minha base contábil é menor que a minha base fiscal, tá? Então ele fala aqui, ó, gasto registrado de imediato na demonstração do resultado e considerado como dedutível somente em ano subsequente, tá? Então imagina que você teve lá, por exemplo, um determinado gasto, tá? Mas que você ainda não pagou. Estou dando um exemplo, você ainda não pagou e por conta disso a Receita não aceita como dedutível. Mas contabilmente esse valor já foi, ele é efetivo, ele refere-se a esse período, ele atende ao princípio da competência, ele atende aos requisitos de reconhecimento de despesa, você lança como despesa. Perfeito? Muito bem, lançou como despesa, tecnicamente essa despesa reduz o seu lucro, tá? Ao reduzir o seu lucro, supostamente você pagaria menos imposto. Só que não é o que acontece, tá? Leia de novo ali, ó. Gasto registrado de imediato na demonstração do resultado e considerado como dedutível somente em ano subsequente. Então, neste momento, você contabilizou 100% dessa despesa, mas o fisco não aceita. Ele só vai aceitar isso no período futuro, tá certo? Ele só vai aceitar isso quando, por exemplo, efetivamente pago. Então, nessa situação, ele vai gerar para nós aqui, pessoal, ó, um ativo fiscal diferido. Veja, esse ativo fiscal diferido é no futuro, porque hoje eu estou pagando imposto. Veja, hoje eu pago imposto sobre essa despesa. Então, digamos assim, esse período, digamos que seja em 2020. Então, em 2020, lancei como despesa, eu vou pagar imposto porque eu vou ter que adicionar essa despesa, tá? Quando chegar lá em 2021, por exemplo, eu vou excluir essa despesa. Muito bem, ao excluir essa despesa, então eu vou ter um crédito tributário. O efeito, pessoal, desse crédito tributário, desse benefício fiscal, para isso que serve essa norma. Este efeito ele precisa ser demonstrado neste exercício. Por quê? Porque nós estamos preocupados, digamos assim, o balanço ele serve, tem a finalidade para tomada de decisão. Consequentemente, aquilo que a gente considera como tributo sobre os nossos ganhos desse exercício tem que ser reconhecido neste exercício. Não pode ser reconhecido em exercícios subsequentes. Tá certo, pessoal? Isso é bem importante para que a gente possa entender o conceito dessa norma, tá? E de novo, pessoal, eu estou indo bem devagar aqui nessas explicações para ficar bem claro, bem sedimentado, porque essa aqui é uma norma que nós temos que aplicar e muita gente tem dúvida nos procedimentos aqui, tá? Bom, então outro exemplo aqui, ó. Então aqui ele fala de uma base contábil que é menor que a minha base fiscal, tá? Então ele diz assim, ó, e aí consequentemente nós vamos ter uma diferença temporária que vai ser tributável lá no futuro, que vai gerar um passivo fiscal diferido. Então veja, aqui ele diz, ó, receita registrada de imediato na demonstração do resultado e considerada como tributável somente em ano subsequente. Muito bem, imagina que você é uma construção civil, por exemplo, a Receita permite isso. Então você tem uma receita que você aconteceu agora, contabilmente aconteceu agora, mas a Receita permite que você pague o imposto somente no exercício seguinte, quando você for receber esse valor. Certo? Esse é um exemplo que é possível acontecer quando a gente fala aqui de procedimentos de receita, tá? Digo de reconhecimento de receita. Então, nessa situação, então veja, você reconheceu a receita agora, isso aumentou o seu imposto, aumentou a sua base de cálculo, o que nos dá a impressão de que eu deveria pagar o imposto agora.
E por que eu estou usando o termo nos dá impressão? Pelo seguinte, pessoal. Porque na hora que você está fazendo lá reconhecendo a receita, você aumenta o seu lucro, supostamente você deveria então pagar tributo. Só que a Receita Federal fala, não, você reconheceu como receita, mas você vai receber esse tipo de receita lá no futuro, eu permito que você tribute lá no futuro. E aí nós cairíamos exatamente aqui. Ó. Então, ó, receita registrada de imediato, né, na demonstração do resultado, tá, e considerada como tributável somente em ano subsequente. Então, neste caso, eu tenho uma receita, eu vou excluir essa receita agora. Então, neste momento, eu tenho uma receita não tributável, mas ela será tributável no futuro. Consequentemente, eu gero um passivo fiscal. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo do passivo. Aí nós temos outro aqui, ó, o último deles, né? Opa! Ah, eu pulei um, pessoal, desculpa, tá? Eu pulei um, pulei esse aqui, ó. Então, vamos voltar neste aqui, o último aqui que eu pulei. Então aqui ele fala o seguinte, ó, então quando a minha base contábil é menor que a minha base fiscal, o que nos gera uma diferença positiva, tá? Aqui, ó, então nesse caso nós teríamos um tipo de diferença, ela é dedutível, tá? O que vai gerar um ativo fiscal diferido. Lembre-se que as duas últimas colunas nós estamos falando de algo que vai acontecer lá no futuro, tá? Então olha só. O item C diz o seguinte, o adiantamento de cliente mantido no balanço patrimonial, considerado tributável de imediato para fins fiscais, tá? Então imagina que nesse caso, ó, o cliente te adiantou um valor e você está considerando como adiantamento porque você ainda não atendeu os requisitos do CPC 47, né? Que são atender aí a obrigação de desempenho, você não transferiu os riscos e benefícios, não entregou a mercadoria, enfim, você não atendeu lá a obrigação de desempenho, isso do ponto de vista contábil, mas o fisco não entende dessa forma. O fisco entende que se você reconheceu aquele valor, se você recebeu, você deveria reconhecer então como receita, embora no seu balanço não esteja como receita. Então o que você faz? Eu preciso adicionar essa receita, certo? Para aumentar a minha base de cálculo, eu vou adicionar essa receita lá no meu LALUR, consequentemente, ao fazer isso, eu vou pagar mais imposto, certo? Mas veja que ele fala aqui, ó, então isso gera uma despesa temporária dedutível, porque hoje eu vou pagar imposto, tá? Hoje. Mas lá no futuro, o que vai acontecer? Eu vou ter um crédito fiscal, por isso vai ser um lançamento, ó, ele fala aqui, ó, dedutível, né? Por quê? Porque lá no final, quando eu reconhecer como receita, teoricamente a minha receita, o meu lucro seria maior, mas fiscalmente eu tiro da minha base de cálculo e aí então eu tenho, digamos, o benefício fiscal, tenho o ativo fiscal diferido. Tá certo, pessoal? Né? Esse aqui nós falamos. Bom, então esses exemplos aqui são alguns dos exemplos que a gente tem no dia a dia nas empresas. E sempre que a gente vai fazer isso, eu sempre preciso pensar no impacto que isso vai dar no futuro. Por quê? Hoje isso vai ser dedutível ou não e quero saber como vai ser no futuro. Certo? Por quê? Lá no futuro ele vai gerar ou um passivo fiscal ou um ativo fiscal. E vocês vão ver que tem outros itens, tá, gente? Agora, talvez para alguns tenha ficado meio complexo entender como que eu adiciono, eu estou usando o termo adição, exclusão, enfim. Isso vem do procedimento de apuração do lucro real, tá? Então por isso que eu falei, eu particularmente, gente, tenho já explicado essa matéria há bastante tempo, né, em várias turmas diferentes e normalmente quando eu estou explicando é importante, as pessoas se sentem mais confiantes, digamos assim, quando elas estão mais familiarizadas com o livro de apuração do lucro real. Por quê? Porque ali você entende o que é o LALUR, como é que você faz as chamadas adições e exclusões e como é que você controla isso lá no LALUR. Tá? Então isso é muito importante e a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês. Tá? Muito bem. Então ele fala aqui, ó, diferença temporária tributável, né? Ele diz assim, ó, algumas diferenças temporárias surgem quando se inclui a receita ou a despesa no resultado contábil em um período e no resultado tributável em outro período, tá? Ele fala aqui, então nos próximos slides segue alguns exemplos de diferenças temporárias tributáveis. Então aqui, ó, tá vendo? Nós temos exemplos, ó, que eu vou falar cada um desses aqui para vocês. Então, voltando, ó, algumas diferenças temporárias surgem. Aqui eu poderia até ampliar esse conceito que está aqui nesse slide, pessoal, dizendo que as diferenças temporárias elas surgem, não é
às vezes. Na verdade, elas surgem, se a gente for pensar bem, cada vez que você tem algo que está sendo contabilizado num período, porque pelo regime de competência é naquele período, mas contabilmente está sendo registrado em outro período. Ou seja, contabilmente não, desculpa, fiscalmente. Tá? E essa contabilização, esse registro contábil, digamos, fiscal, pensando em termos de lucro real, empresas do lucro real, nós temos isso no valor. Pessoal, empresas tributadas pelo chamado lucro presumido ou pelo simples, não tem esse tipo de diferença. Tá? Por que, que não tem? Porque no momento em que você apura o seu lucro ou prejuízo, ali supostamente você já tem, digamos, esses ajustes lá contemplados. Tá? Você já tem ali essas receitas e despesas, digamos, esses ajustes que deveriam ser feitos numa empresa de lucro real. Por quê? Porque o fisco ele estima o seu lucro. Tá? Então, como ele faz essa estimativa, consequentemente, eu não preciso então fazer ajustes no futuro. Tá? Então, isso aqui, gente, é importante lembrar que vale especificamente para empresas do lucro real. Tá? Lucro real, tá bom? Bom, então ele fala aqui, ó, nos próximos slides, segue alguns exemplos de diferenças temporárias tributáveis. Então veja que aqui nós vamos falar de tributável, tá? Então vamos lá, ó. Ele fala aqui, ó, depreciação. Ó, a depreciação considera... E a depreciação, gente, é um fator bem interessante, por quê? Porque ao atender o CPC 27, então nós estamos falando de... veja, a Receita Federal, pensando em imobilizado, ela tem uma tabela basicamente fixa em termos de vida útil. Ela usa o sistema linear, que pode não representar efetivamente, digamos, a perda de capacidade de geração de benefício econômico dos seus ativos por meio do uso. Tá? Então, à medida que você usa, você gera benefício, consequentemente você tem que depreciar. Então, se a sua vida útil ela pode ser maior ou menor, consequentemente vai ser diferente daquilo que determina a Receita Federal. Tá? Então, a depreciação é um caso bastante, digamos, é um caso muito aplicável aqui nesta norma, tá? Porque fala aqui, ó, a depreciação considerada na determinação do resultado tributável pode ser diferente daquela que é considerada na determinação do resultado contábil, tá? Então é o que eu estava falando para vocês. Aquilo que você lança como despesa de depreciação pode ser diferente daquilo que o fisco aceita como despesa de depreciação. Só pode ter uma diferença aí. E o que é muito comum, tá? Então, nesse caso, surge uma diferença entre o valor contábil, valor líquido contábil do ativo e sua base fiscal, que é o custo menos a depreciação acumulada, permitida pela legislação fiscal. Tá? Então, nesse caso, pessoal, de depreciação, eu preciso, se o meu critério de depreciação é diferente do critério da Receita Federal, automaticamente eu vou ter essa diferença aqui. Então, ela pode ser tributável ou não tributável no futuro, tá certo? No caso da depreciação, eu posso gerar tanto um ativo quanto um passivo fiscal diferido. E por quê? Porque eu posso depreciar menos ou mais do que determina a Receita Federal. Então, consequentemente, eu vou ter aí diferença que pode me gerar tanto passivo quanto ativo no futuro. Eu preciso ficar muito atento a isso. Embora, pessoal, nós saibamos que tem muitas empresas, digamos, pequenas e médias, eu vou separar. Vamos fazer o seguinte: o correto, tá? Até pensando na aplicação do CPC 27 dessa norma, nós temos a seguinte situação. Primeiro, você tem essas diferenças temporárias, elas acontecem, e se você está numa empresa de lucro real, você vai ter que fazer essa contabilização, você vai ter que controlar essa diferença de depreciação lá no seu LALUR, consequentemente todo mês você vai ter ou uma adição ou uma exclusão, e quando terminar o seu período contábil, você vai ter o mesmo período para frente com relação à diferença que se você adicionou no primeiro momento, você vai ter que excluir no segundo. E vice-versa, se você excluiu no primeiro momento, você tem que adicionar ou excluir. Vai depender da forma como se a sua depreciação é menor ou maior do que a do fisco, tá certo? Então isso para empresas de lucro real e um caso de diferença de períodos. Agora, nós também sabemos, pessoal, isso serve para... Se está no lucro real, serve para empresas de grande porte, pequeno, enfim. Lucro real você vai ter esse tipo de diferença. Agora, você tem aquelas empresas que, embora muitas vezes sejam grandes ou até mesmo... Calma, primeiro vamos falar das grandes, né? Nas empresas grandes, normalmente você tem controle do ativo imobilizado
de forma mais apurada. Não estou falando que são todos os casos, mas a grande maioria das empresas você consegue apurar essa diferença, digamos, depreciação, ativo imobilizado de forma bem controlada. Isso significa que se você tiver essas diferenças temporárias, pessoal, você efetivamente consegue então fazer o registro. Tá certo? Agora, você tem aquelas que controlam, que tem todo o controle, o seu sistema de depreciação é o mesmo da Receita Federal. Tá? Eu já vi casos de empresas de capital aberto que a depreciação era exatamente a mesma da tabela da Receita Federal. E quando eu questionei isso na empresa, isso é um fato real, né? Uma empresa real de grande porte, capital aberto, auditada por uma Big Four, a controladoria me respondeu que eles faziam daquele jeito, veja, porque eles tinham um laudo que comprovava que a vida útil média dos bens deles eram assim, muito próximo daquilo que determinava a Receita Federal. Porque eles já tinham o histórico, fizeram um levantamento e conseguiram comprovar que os valores eram muito próximos. Isso significa que eles deveriam depreciar, ou se eles depreciassem de acordo com a Receita Federal, estava tudo bem porque a diferença seria imaterial e assim eles faziam. Tá? Empresa grande, empresa de capital aberto. Agora, vamos imaginar aquela empresa pequena média, que no caso de depreciação, por exemplo, muitas vezes, ainda mais se ela tiver a contabilidade terceirizada, tá? Você dificilmente vai ter um controle muito apurado do seu imobilizado, o que é normal, porque muitas vezes essas empresas não têm recurso suficiente. Aí que eu estou falando recurso, estou falando recurso financeiro, você não tem muitas vezes recursos pessoas, você não tem recursos, digamos, sistemas adequados para você poder fazer esse tipo de controle. Então, nesses casos, pessoal, o que a maioria das empresas fazem? Usam a tabela da Receita Federal. Tá? Então, nesse tipo de situação, você não teria aqui diferença temporária tributável nem diferença temporária dedutível. Você não geraria aí um ativo ou passivo fiscal diferido. Correto? Por outro lado, você não estaria atendendo o CPC 27, a não ser que você tenha uma forte justificativa para isso. Certo? Então, nessa situação, pessoal, é importante que você tenha efetivamente esse controle. Certo? Porque senão você não consegue atender essa norma de forma adequada. Tá? Então, por isso que ele fala o exemplo da depreciação aqui. Por isso que ele fala que a base fiscal é diferente da base contábil. Tá? Ó, aí ele diz aqui, ó, continuando. Se essa depreciação reverter-se ao longo do tempo, então teremos uma diferença temporária. Por que ele diz por que ele usa o termo reverter-se ao longo do tempo? Porque pode ter situações que essa depreciação não vai se reverter. Se ela não vai se reverter, significa que você não tem uma diferença temporária, é uma diferença permanente. E sendo diferença permanente, não há que se falar em imposto fiscal aí, né? Digamos, diferença fiscal seja tributável ou dedutível no futuro, tá bom? Bom, ó, uma aceleração da depreciação para fins fiscais resulta em uma obrigação fiscal direta. Por outro lado, uma aceleração da depreciação para fins contábeis resulta em ativo fiscal diferido. Bom, então aqui ele está usando esses exemplos basicamente que a gente falou. Quando ele fala aqui, ó, vamos lá, ele fala aqui, ó, o primeiro item aqui, né? Aqui em cima aqui, ó, nesse último tópico aqui, esse primeiro ele diz assim, ó, uma aceleração de depreciação para fins fiscais resulta em obrigação fiscal diferida. Por quê? Porque fiscalmente, pessoal, eu estou gerando mais imposto. Certo? Estou lançando uma despesa de forma mais rápida. Significa que eu estou pagando menos imposto agora. Só que contabilmente eu vou manter essa depreciação por mais tempo. Então, depois que fiscalmente a minha vida útil terminar, eu tenho ainda a minha vida útil contábil, atendendo o CPC 27. Só que é o seguinte, ali eu estou lançando uma despesa e essa despesa não mais será dedutível, muito pelo contrário. Eu vou ter que adicionar essa despesa ao meu resultado, que vai me gerar, então, uma obrigação fiscal diferida. Por outro lado, olha o que ele diz, ó. Uma aceleração da depreciação para fins contábeis resulta em ativo fiscal diferido. Por quê? Significa que eu vou lançar como despesa uma depreciação além ou maior do que aquela que eu deveria. Significa que o meu lucro diminui, consequentemente eu tenho que adicionar esse excesso de depreciação. Ao fazer isso, eu vou pagar mais imposto. Só que lá na frente, tá? Porque a minha depreciação contábil, neste exemplo, ela vai terminar antes do meu processo fiscal, tá?
Aqui, para exemplo, nós podemos fazer o seguinte. Imagina que você tem um bem que fiscalmente ele deprecia em 10 anos e contabilmente você deprecia em 5. Os primeiros 5 anos você vai ter uma depreciação que seria o dobro. Então, a diferença eu preciso adicionar, ou seja, eu vou pagar imposto sobre essa diferença. Nos próximos 5 anos eu vou excluir essa diferença, ou seja, eu vou ter um crédito fiscal tributário, tá bom? Bom, outro exemplo aqui que ele dá então é a receita, ó. Então, receita contabilizada na demonstração do resultado, mas ainda não recebida, relativa a contratos de longo prazo de construção por empreitada ou de fornecimento de bens e serviços, quando celebrados com o governo ou entidades do governo. Tá? Considera-se nesse caso que a tributação da receita para fins fiscais seja pelo recebimento. Então, neste caso aqui, o que acontece? Eu estou reconhecendo lá uma receita, tá? Quando você trabalha para o governo, pessoal, ou trabalha para empresas que estão ligadas ao governo, via de regra, a Receita Federal já sabe que o próprio governo atrasa os pagamentos, ele demora para pagar, porque também tem a questão orçamentária, tem tudo isso. Então significa que a Receita ela permite que você tribute esse imposto no momento em que você recebe. Então imagina que você pega uma obra de grande porte, você começou a fazer essa obra agora, 2020, mas os seus recebimentos eles vão começar somente em 2021, por exemplo. Então significa que, neste momento, considerando o POC, né? O Percentage of Completion, que está lá no CPC 47, eu precisaria então reconhecer essa receita, porque em tese a sua obrigação de desempenho foi cumprida, mas eu não vou lançar como receita para fins fiscais, porque eu não recebi ainda. Certo? Porque o fisco determina que eu pague o imposto somente quando eu receber esse valor e não necessariamente quando eu tiver, como eu posso dizer, quando eu tiver reconhecido no meu balanço. Tá? Então isso é importante porque você vai pagar menos imposto e isso precisa ficar demonstrado na sua DRE, pessoal. Porque se você não demonstrar isso lá, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma diferença, digamos assim, não gerar uma diferença, mas isso vai mostrar um imposto de renda e uma contribuição social, o chamado Corporate Tax, indevido. Porque lá ele vai estar maior, né, do que deveria ser, do que os 34%. Então, muitas vezes esse valor pode estar maior ou menor, isso vai interferir na sua análise, isso vai ferir o princípio da competência, tá bom? Bom, aí ele fala aqui, ó, outro exemplo, ó, ganho de capital, né? Então, no ganho de capital ele diz assim, ó, ganhos de capital registrados contabilmente na demonstração do resultado, decorrentes da venda de ativo imobilizado, cujo recebimento e tributação dar-se-ão a longo prazo ou ao longo do tempo. Então aqui também nós temos uma outra situação. Quando você vende imobilizado, por exemplo, você vende imóveis, é muito comum, inclusive na pessoa física, que você tenha a tributação somente no momento em que você recebe esse valor. Tá? Você vai ter essa tributação somente quando você efetivamente tiver aí o recebimento, ou seja, eu posso diferir e pagar o imposto no recebimento e não no momento da venda. Mas quando você vendeu, você tem que dar baixa do seu ativo porque você transferiu esse imóvel, né, para outras pessoas, você transferiu para terceiros, consequentemente eu preciso tirar ele do meu imobilizado. Bom, ao fazer isso, ali você pode ter um ganho, inclusive uma perda. Até vou ver o próximo slide aqui, ó. Não, ele não fala, tá? Mas aqui pode ser o ganho ou uma perda. Então, se eu tiver aqui um ganho ou uma perda, então eu vou reconhecer no meu resultado. Só que é o seguinte, pessoal, se eu tive uma perda, então eu não teria imposto a pagar, correto? Se eu não tenho imposto a pagar, então ali eu já vou fazer o meu reconhecimento. Agora, se eu tenho imposto a pagar e o fisco permite que eu vá diferir esse tributo em função do recebimento, então veja que eu reconheço uma receita num período e automaticamente eu tenho os tributos que serão reconhecidos em períodos subsequentes. Agora, onde que eu controlo tudo isso, pessoal? Lá no LALUR. É lá no livro de apuração do lucro real que você tem todo esse controle. É lá que você vai controlar e tem competência a competência, ou seja, mês a mês, correto? Lá é que você vai fazer esse tipo de registro para fins de controle, porque em uma eventual fiscalização, e não só na fiscalização, tá, pessoal? Porque na hora que você manda isso lá para o SPED, automaticamente o seu SPED contábil, ele vai estar lá esse valor. Porque o LALUR ele vai junto lá com o SPED. Então o governo já está acompanhando isso com você.
tá? Porque ele vai testar se a sua base de cálculo lá do seu lucro real ela é efetiva, tá bom? Então isso é bem importante. Então, gente, esse ganho de capital aqui, ele pode ser, veja, aqui ele está dizendo que pode ser, não está dizendo que todo ganho de capital você tem essa situação, tá? Esse ganho de capital ele pode ser desde que você esteja tributando num exercício ou num período diferente daquele que você reconhece o ganho ou a perda, tá bom? Então isso aí é bem importante. Aí a gente tem aqui, ó, diferença temporária dedutível. Então, ó, um ativo fiscal diferido ele deve ser considerado geralmente para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra a qual a diferença tributária, desculpa, a diferença temporária possa ser utilizada, tá? Então, pessoal, vou ler de novo porque esse item aqui é bem importante, tá? Bom, ó, o que nós vimos no passado aqui, ó, ele fala aqui, ó, algumas diferenças temporárias surgem quando se inclui a receita ou despesa no resultado e tributável em outro período. Então, nos próximos slides segue alguns exemplos de diferenças temporárias tributáveis. Então, esses exemplos que nós vimos aqui, ó, depreciação, receita, ganho de capital, são itens que eles vão ser tributáveis no futuro. Ou seja, hoje você tem um crédito fiscal e lá no futuro, então, você vai pagar imposto sobre eles, tá certo? Esses aqui, pessoal, vejam que ele dá a introdução aqui é um pouquinho diferente e vou explicar por quê. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido geralmente para todas as diferenças temporárias dedutíveis. Isso significa que sempre, todas as vezes que eu tiver uma despesa temporária dedutível, então eu tenho que pegar todas elas, calcular o imposto que vai ser dedutível lá no futuro e reconhecer um ativo fiscal diferido. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Bom, mas ele diz o seguinte, ó, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável, contra a qual a diferença temporária possa ser utilizada. Então aqui nós temos uma diferença básica entre o ativo fiscal diferido e o passivo fiscal diferido. Gente, se você tem um passivo fiscal, ou seja, se você tem uma determinada situação que vai gerar para você um passivo fiscal diferido, não há que se discutir. Você tem que reconhecer esse passivo fiscal porque trata-se de uma obrigação. Consequentemente, nós estamos atendendo o que diz o CPC 25, porque aqui você vai ter uma obrigação que é provável. Tá? E não diria nem provável, tá? Eu diria que é certeza, ou seja, você tem lá um reconhecimento efetivo, é um contas a pagar, porque no futuro você vai ter que fazer aquela adição ou exclusão pagando o imposto, tá certo? No caso do ativo, a situação muda um pouquinho. E por que ela muda um pouquinho? Vou ler novamente, porque vai falar assim, ó, um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido. Aí ele fala, ó, geralmente para todas as diferenças temporárias dedutíveis. Tá? Por quê? Porque nesse caso eu estou pegando tudo que é despesa temporária dedutível e em tese vou criar um passivo tributário, tá bom? Só que ele fala assim, ó, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra a qual a diferença temporária possa ser utilizada. Muito bem, pessoal, temos que lembrar o conceito de ativo. Ativo só é ativo quando ele gera benefício econômico futuro. Então, se eu tenho uma diferença temporária na qual eu vou me aproveitar no futuro, perfeito, eu tenho um ativo. Mas se por algum motivo, por alguma situação, embora tenha lá, veja, eu não tenho previsão, né, de pagar imposto, tenho alguma, digamos, como eu posso dizer, alguma possibilidade de não utilizar esse ativo ou de não ter esse benefício no futuro, então eu preciso pensar e verificar que não tendo essa possibilidade, em tese eu não tenho um ativo, porque o ativo, um dos conceitos do ativo é gerar benefício econômico futuro. Então, se esse benefício não vai ser gerado, em tese eu não devo reconhecer esse ativo. É justamente o que ele fala aqui, ó, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável, contra a qual a diferença temporária possa ser utilizada. Tá certo? Por quê, pessoal? Se eu tenho um ativo, mas a empresa continua em constantes prejuízos e eu não vou conseguir me beneficiar deste ativo, então eu não devo reconhecer um ativo fiscal diferido, certo? Agora, a empresa está com lucro, mas você tem uma previsão de retorno, você tem uma previsão digamos, de lucro no futuro, perfeito. Então aí nesse caso você deve reconhecer.
tá? Nós vamos tratar um pouquinho mais disso aí. Ó, ele fala aqui, ó. Segue exemplos de diferenças temporárias dedutíveis que resultam em ativo fiscal diferido. Vamos lá, o primeiro deles, ó, provisão para garantia de produtos. Então vamos por partes aqui, ó. O primeiro item aqui em cima, tá? Esse aqui. Fala, ó, registrada na contabilidade no período de venda dos produtos garantidos, mas dedutível para fins fiscal somente quando a entidade incorre em gastos com garantia. Ou seja, então toda vez que a empresa ela oferece a garantia do seu produto, ela tem um controle, basicamente, ou pelo menos deveria ter, de quantos, de cada 100 produtos que ela vende, quanto desses produtos voltam para a garantia, né? Para ter. Só que assim, quando ele volta para a garantia, nós temos que lembrar que ali haverá gastos, haverá, digamos, dispêndios para fazer a manutenção desses equipamentos. E é só neste momento que, para fins fiscais, eu posso lançar como despesa. Enquanto que pelo regime de competência, é assim, na medida em que eu vendo, fiz a venda, eu tenho lá um determinado controle e eu consigo saber desse total que eu vendi, quantas unidades elas vão efetivamente voltar para ter gastos com manutenção. Eu tenho uma estimativa desses gastos, eu reconheço uma provisão. Isto é provisão conforme o CPC 25, tá bom? Isto é provisão. Beleza. Só que é o seguinte, esta provisão, pessoal, ela é indedutível. O fisco não aceita nenhuma provisão como dedutível. Por quê? Porque o fisco só aceita quando os gastos são efetivos. Então, no momento da venda, reconheço a provisão, tem uma despesa, essa despesa é indedutível. Tá? Dali um certo período, o carro, o produto, o equipamento volta para fazer uma determinada conserto, digamos assim, por conta da manutenção. Aí eu tenho o desembolso, eu tenho o gasto. Aí sim você tem então efetivamente a despesa, e aí sim você tem então, como eu posso dizer, o efeito tributário, tá certo? Então veja que num momento eu vou ter lá uma despesa indedutível e no segundo momento eu vou ter uma despesa dedutível. E aí ó, ele fala aqui ó, então lembrando que nós estamos falando aqui ó, despesas temporárias dedutíveis, significa que hoje, né? Hoje, no primeiro momento, ela é indedutível, então eu tenho que pagar imposto sobre essa despesa, e lá no futuro, quando eu tiver essa despesa, contabilmente ela já está reconhecida, correto? Eu só vou ter que baixar da minha provisão que está lá no passivo, e aí, consequentemente, eu tenho um ativo fiscal diferido, tá bom? A gente tem aqui agora, pessoal, aqui ó, provisão para gastos com manutenção e reparo de equipamentos. Então nós temos aqui, ó, provisão de gastos com manutenção e reparo de equipamentos. Fala aqui, ó, deduzida para fins fiscais apenas quando os gastos são efetivamente realizados. Esse tipo de provisão aqui, pessoal, imagina, você tem muitas vezes gastos com aeronave, com navios, enfim, com alguns tipos de estrutura. Esses são os mais comuns, mas que você tem que provisionar primeiro porque os gastos são extremamente elevados e você não faz a manutenção todo mês, mas você vai fazer a manutenção em determinado período, só que mês a mês, muitas vezes, você vai reconhecendo essa provisão, ou ainda que você reconheça essa provisão de imediato. Um caso comum, pessoal, até eu lembro que eu falei para vocês em aula, quando a gente estava lá presencialmente falando de imobilizado, a gente falou o caso de uma aeronave. Então imagina você adquirir uma aeronave, a aeronave só pode voar se você fizer essas manutenções periódicas. Então, e claro, dependendo do custo, e normalmente são custos elevados, você vai incorporar isso ao custo do bem futuramente, tá certo? Então ele vai... Mas como é que eu faço isso? Inicialmente eu reconheço, dentro do valor da aquisição, eu já reconheço uma provisão para manutenção. E dali eu só vou então fazendo o ajuste na minha provisão no passivo. Mas ela já está reconhecida lá dentro do valor do meu ativo. Bom, e esse caso, pessoal, então veja que o fato de eu reconhecer essa provisão não quer dizer que ela seja dedutível. Ela só será dedutível no momento em que eu fizer essa manutenção, no momento em que nós gastarmos o dinheiro, que a gente conseguir comprovar que essa provisão ou que digamos que essa provisão se realizou. Tá? Então, num primeiro momento, eu adiciono essa despesa no LALUR e num segundo momento eu, como se diz, eu excluiria do meu LALUR, tá bom? Então aqui, ó, esses dois exemplos aqui. Tem mais alguns exemplos aqui, pessoal, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer
fazer aqui uma pausinha, um intervalo aqui para o nosso cafezinho, tá certo? Então temos aqui a primeira parte da aula e voltando então, depois do intervalo a gente continua e finaliza esse bloco de slides aqui. Tá bom, pessoal? Então até daqui a pouquinho, 10 minutinhos estaremos de volta. Até logo! Olá pessoal, então estamos voltando aqui para finalizar a nossa segunda parte aí da aula de tributos sobre o lucro, tá? Então vamos finalizar, aí nós temos, digamos, poucos slides aí para que a gente possa então finalizar. Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar nessa segunda etapa. Talvez não seja aí os 50 minutos que a gente tem de gravação, mas vamos tentar. Então, o mais importante não é necessariamente o tempo, mas o mais importante é necessariamente o conteúdo, tá bom, pessoal? Então, até antes do intervalo, a gente tinha parado aqui, né? A gente já falado das diferenças temporárias aqui, aquelas tributáveis, falamos das dedutíveis, né? E a gente tinha falado então aqui de provisão para garantia dos produtos e provisão para gasto com manutenção de reparo de equipamentos, ok? Bom, agora a gente tem aqui mais duas provisões, ó. Ele fala aqui de diferença temporária dedutível. Então ele fala de, ó, provisões para riscos fiscais e outros passivos contingentes. Ele fala, geralmente são dedutíveis quando os gastos são incorridos. Bom, pessoal, aqui a gente tem que separar. Pode ver que ele fala duas coisas. Ó, primeiro, ó, provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes. Então, uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que, primeiro, se esse passivo for contingente, ele só vai estar em nota explicativa. Lembre-se disso. Tá? O passivo, para que ele seja registrado contabilmente, para que ele, digamos, tenha uma base contábil, tá? Isso significa que nós teríamos aí que considerá-lo, como se diz, aqui, vamos lá, aqui ele está falando, ó, provisão para riscos fiscais. Então você está falando provisão é passivo. Então eu só reconheço passivo quando eu tenho então uma obrigação presente. Tá? Quando é contingente, se vocês lembrarem lá do CPC 25, ele vai dizer que uma coisa contingente é possível. Então quando é possível, eu não coloco em nota explicativa, eu simplesmente não coloco no balanço, eu só coloco em nota explicativa, tá bom? Então, esse fator é importante para que a gente possa saber se vai reconhecer ou não. Por quê, pessoal? Agora, nós temos situações em que você pode ter aí uma obrigação contingente, então pela norma, então pelo nosso CPCs aí, pode ser que eu não deva reconhecer, porque trata-se de contingente, mas por conta do aspecto fiscal, então talvez eu tenha que reconhecer. Então eu teria uma diferença temporária, ou seja, esperar que essa provisão se torne provável, mas fiscalmente eu já deveria reconhecê-la. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, ele fala aqui, ó, provisão para riscos fiscais. E aqui no Brasil, pessoal, ele leva exatamente em consideração isso que está sendo dito aí. Ele fala, ó, geralmente são dedutíveis quando os gastos são incorridos. E a Receita Federal no Brasil... Desculpa, a Receita Federal no Brasil, ela só aceita, digamos, que as provisões elas sejam dedutíveis quando elas são efetivamente pagas, quando se comprova que o gasto realmente foi incorrido, e não única e exclusivamente quando o seu patrimônio foi afetado. Então isso é importante, tá? Então nesse caso, o que acontece? Nós teríamos aqui, ó, uma provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes. Então eu estou acreditando o meu passivo debitando a minha despesa, tá? Ao fazer isso, que situação que eu tenho? Eu tenho uma despesa que é indedutível. Então significa que eu vou ter que adicionar no meu LALUR, consequentemente eu vou ter que fazer o ajuste lá no LALUR, vou tributar essa despesa. E lá no futuro, o que eu tenho? Então eu tenho um crédito tributário, porque aí fiscalmente ela já foi, contabilmente já foi para o meu resultado, mas fiscalmente ela vai num período futuro. Muito bem, só que quando ela for lá no futuro, ela vai só fiscalmente, essa transição vai ser feita lá no LALUR e não na minha contabilidade. E aí eu vou gerar então um imposto a recolher, um imposto a recuperar, tá? Bom, este é um caso. O outro caso ele fala aqui, ó, provisões contabilizadas acima dos limites da legislação fiscal. Fala, ó, cujos excessos sejam recuperáveis fiscalmente no futuro, tal como provisão para crédito em liquidação duvidosa. Então, primeiro, pessoal, vocês estão lendo aí provisão para crédito em liquidação duvidosa, isso está na norma. Essa norma, acho que falta aí a revisão, mas o certo seria perda estimada para créditos em liquidação duvidosa.
E assim, nós temos o critério que a empresa adota, que a empresa pode adotar, que pode ser lá um critério histórico, ela sabe que para cada 100% das vendas, sei lá, 5, 3, 4, 10%, enfim, ela vai ter de perda, então é uma perda estimada. Só que é o seguinte, você também tem um critério fiscal. Para que seja dedutível, nós temos que obedecer o critério fiscal. Se o seu critério fiscal for diferente do seu critério contábil, então você pode gerar aqui uma diferença temporária. Temporária por quê? Porque eu posso lançar aqui como PCLD uma determinada despesa que ela é a minha estimativa, mas o fisco só vai aceitar quando aquela perda ela for efetiva, quando você não tiver mais condições de receber. Então, pessoal, vejam que nesse período eu posso lançar como uma despesa e vou tributar essa despesa agora, porque não é dedutível, e ela vai ficar lá no meu LALUR, certo? Porque lá no futuro, quando aquela despesa ela se realizar, aí consequentemente eu preciso então fazer a reversão dessa despesa. Então, no primeiro momento eu adiciono, depois eu vou excluir essa despesa. Muito bem, ao fazer esse processo, significa que eu estou pagando mais imposto agora e vou pagar menos imposto no futuro, consequentemente eu tenho o chamado crédito tributário, eu tenho um ativo diferido tributário. Muito bem, só que a gente tem que lembrar, pessoal, eu vou reforçar, vai ter mais um slide aqui dando mais dois exemplos, ó, nós falamos de provisões aqui, tá vendo? Ó? Nós temos aqui mais dois exemplos, depois desses exemplos eu vou reforçar novamente a questão da necessidade de lucro. Tá? Porque se você não tiver o lucro futuro, você não vai conseguir então utilizar aí este procedimento, tá bom? Bom, então nós temos aqui mais dois exemplos, ó. Os últimos, né? Porque a gente entra aqui na questão do nosso prejuízo fiscal. Então ele fala aqui, ó, provisão para perda permanente em investimento, ó, usualmente dedutíveis somente quando os investimentos são alienados. Esse caso aqui a gente tem muito quando a gente está falando, por exemplo, de valor justo, tá? Por quê? Porque você tem investimentos que só são mensurados muitas vezes por valor justo, e aí você está lançando esse valor justo. Lembre-se que o valor justo ele pode tanto aumentar o seu ativo quanto diminuir. Ele vai fazer o movimento para cima ou para baixo, gerando uma receita ou uma despesa financeira lá que seja, tal, né? Um ganho ou uma perda, enfim. Esse ganho ou perda aí, pessoal, proveniente do valor justo, ele pode cair numa situação como essa daqui. Por quê? Porque esse ganho ou perda, desde que contabilizado corretamente, a Receita tem um procedimento de você criar a chamada as contas, como é que se diz? Puxa, perdi o nome agora, né? É quando você, numa subconta específica, né? Ele pede para você criar uma subconta, que você vai lançar essas diferenças lá para ficar claro que aquilo trata-se somente do ajuste do ponto de vista das normas, porque senão, aí você cria uma outra diferença. Veja, se você contabilizar, olha que interessante, ó. Se você tem um valor justo, então vamos imaginar que o seu ativo aumentou de valor. Então você tem um valor de 1 milhão, você teve lá um aumento no valor justo de 200 mil. Se eu acreditar numa conta separada, tá? Eu vou debitar conta lá, ajuste a valor justo, né? Subconta ajuste a valor justo para identificar que trata daquele investimento de 1 milhão e vou lançar no meu resultado, tá? Então seria ganhos aí com valor justo, normalmente em outras receitas operacionais. Perfeito. Então essa receita lá no resultado, ela é uma diferença temporária. Por quê? Porque aquele valor que eu estou lançando no ativo, ele não vai ser tributado. Tá certo? Então significa. Só que nesse caso eu vou ter uma tributação no futuro. Perfeito? Agora, imagina que eu junte os dois valores. Eu tenho o meu valor do ativo, então veja que nesse caso, como eu disse, eu tenho uma diferença temporária, tá? Agora imagina que eu não sigo o procedimento da Receita. E a Receita lá na Lei 12.973, ela é muito clara com relação a esse procedimento. Se você contabilizar nessa conta investimento esse ganho de 200, e você lançar como receita, ela vai tributar essa receita. Então vejam que se você não seguir o procedimento, ela iguala a sua base fiscal à sua base contábil. E aí você vai ter que tributar e não vai poder abater isso depois, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse procedimento, tá bom? Bom, então aqui ele fala, então esse usualmente dedutíveis somente quando os investimentos são alienados. Por quê? Porque eu vou lançar isso no meu resultado, mas ele só vai ser efetivo no momento em que eu alienar, que eu vender ou que eu baixar este ativo. Perfeito? Então isso significa que enquanto esse ativo estiver gerando benefício para mim, ele vai estar lá no resultado, consequentemente eu não terei diferenças a ser consideradas, tá certo? Então eu tenho diferença temporária aí, tá bom? E aqui embaixo ele fala então receitas tributadas, ó.
em determinado período, que somente serão reconhecidas contabilmente em períodos futuros, para atender ao princípio da competência. Então aqui, ó, nós estamos falando assim de uma receita que você teve que tributar essa receita, mas contabilmente você vai tributar isso, contabilmente você vai reconhecer no futuro. Isso é aquele mesmo exemplo que nós falamos antes do intervalo, quando a gente falou de adiantamento. Então imagina que um cliente lá fez um adiantamento, você tem que reconhecer como passivo, mas a receita já entende aquilo como como uma receita. Consequentemente, o que você tem aí nessa situação? Eu precisaria pagar o imposto sobre essa receita, mas contabilmente essa receita só acontecerá no futuro. Então veja que é como se eu estivesse antecipando o imposto. Eu estou tendo que adicionar uma receita nesse momento para excluí-la no futuro. Correto? Por quê? Porque no futuro eu vou lançar essa receita, ela vai aumentar o meu lucro, mas eu tiro porque lá na frente ela não vai ser tributada, consequentemente eu estou gerando aí um crédito tributário, tá bom? Uma coisa importante aqui, pessoal, olha só, a gente vai falar de prejuízos fiscais e tal, mas tanto os prejuízos fiscais que nós vamos falar agora e essa questão desses tributos, vale a pena reforçar o seguinte. Primeiro, bom, a norma diz que a gente tem que reconhecer então um ativo fiscal diferido, mas ela diz na proporção em que você tenha lucros para poder utilizar esse benefício. Por quê? Imagina que você está com prejuízo, você tem situações desse tipo que a gente acabou de citar, tá? Ou seja, itens, digamos assim, diferenças temporárias que vão gerar benefícios econômicos para você. Só o que acontece, esses benefícios econômicos futuros, eles... como se você não vai ter lucro, ou seja, a sua empresa está com constantes prejuízos. Então significa que aquele ativo não é verdadeiro, ou seja, porque o ativo só é ativo quando você vai gerar benefício econômico futuro. Se você não gerar esses benefícios econômicos futuros, consequentemente você não tem ali que reconhecer esse ativo. Então a gente tem que ficar bastante atento a esse detalhe, tá bom, gente? Isso é muito importante. Bom, aí ele fala aqui então dos prejuízos fiscais, tá? Olha o que ele diz. Ó, o ativo fiscal diferido, então ele deve ser registrado no balanço com relação a prejuízos fiscais. Então vejam aqui, pessoal, que aqui em cima ele fala, ó, prejuízos fiscais à medida em que for provável que no futuro haverá lucro tributável suficiente para compensar esses prejuízos. Ó, prejuízos recorrentes constituem uma constitui uma dúvida sobre a recuperabilidade do ativo fiscal diferido. Então o que ele está dizendo? Olha só, isso aqui é um item que nós não tínhamos antigamente, antes das normas, antes da publicação aqui do CPC 32, e que para mim particularmente faz bastante sentido, que é o seguinte. Bom, você tem efetivamente o seu prejuízo fiscal, certo? Nós sabemos, vamos diferenciar prejuízo fiscal de créditos tributários. Imagina que você pagou um imposto a maior, nós já falamos isso na primeira aula desse CPC aqui. Quando você tem prejuízos fiscais, você não tem limite de utilização desses prejuízos fiscais. Por quê? Porque ele é um prejuízo fiscal e ele está controlado lá na parte do LALUR. Quando você tem um crédito tributário, né, digamos assim, porque você pagou um imposto a maior, porque houve uma retenção ou qualquer coisa desse tipo, isso significa que você tem 5 anos para utilizar esse valor. Perfeito? Bom, muito bem. Então, é só para a gente diferenciar. Só que o crédito fiscal... proveniente de pagamentos a mais, retenções, ele está contabilizado. O prejuízo fiscal, veja, antes do CPC 32 nós não contabilizávamos. Então agora, com a aplicação dessa norma, diz o seguinte, então se você tem prejuízos fiscais que estão lá no LALUR e mais, e você tenha a previsão de geração de lucro para utilizar esse prejuízo fiscal, lembrando que do prejuízo fiscal, do lucro, nós podemos abater só 30% dele, 70% do imposto nós temos que pagar, não tem jeito, tá? Então nessa proporção de lucro e o que você pode utilizar, então você teria então que fazer a contabilização, reconhecer este direito lá no seu ativo, certo? E faz todo sentido porque você tem um direito que é fiscal e que na contabilidade a gente não demonstra, tá? Agora, pessoal, temos que levar e ter em mente que isso só pode ser feito a partir do momento que você vai utilizar, digamos, se você tiver lucro para você poder utilizar. Tá? Eu já trabalhei numa empresa na qual nós tínhamos, uma situação dessa caiu já assim, na prática na minha mão. Né? Nós tínhamos uma empresa que já tinha prejuízo há 4, 5 anos,
tá? Ela vinha 5 anos já tendo prejuízo, nós éramos auditados pela Price e nós tínhamos lá alguns milhões, né, de prejuízos fiscais. Muito bem, a empresa aqui no Brasil é uma limitada, mas lá fora uma empresa que já aplicava o IFRS, porque era uma empresa de capital, é uma empresa de capital aberto. Muito bem. Então nós tínhamos que fazer os procedimentos aqui de forma correta para eles consolidarem lá fora. Bom, e aí o nosso diretor financeiro aqui na época, ele queria de qualquer maneira pegar esse prejuízo fiscal e contabilizar no nosso ativo. Ou seja, ele estava olhando a norma. Só que ele estava esquecendo do detalhe que a empresa não tinha, digamos, assim, ela não tinha previsão de lucro. E aí o gerente da Price na época nos disse o seguinte, falou, olha, tudo bem, se você quiser reconhecer esse ativo, eu como auditor que vou assinar o seu parecer, né, o seu relatório de auditoria, eu até aceito, desde que você me apresente um fluxo de caixa comprovando, né, comprovando assim, ou fazendo uma estimativa bastante firme, segura, que vocês vão ter lucro aí nos próximos períodos. Tá certo? Então, se você tiver efetivamente essa proposta, beleza, eu aceito esse registro. Por quê? Porque senão eu estaria ferindo o próprio conceito de ativo, ou seja, eu estaria reconhecendo um ativo que não vai gerar benefício econômico futuro. Então, em tese, eu estaria atendendo o CPC 32, mas não estaria atendendo lá o CPC 0, que dá o próprio conceito de ativo. Você percebe, pessoal? Então, a gente sempre precisa fazer uma análise mais detalhada, principalmente quando a gente está falando do reconhecimento desses créditos tributários, tá bom? Ó, então ele fala aqui, o prejuízo, por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque ele fala que o prejuízo recorrente, então, constitui dúvida sobre a recuperabilidade do ativo fiscal. Ou seja, se você tem prejuízos constantes, não quer dizer que você vai conseguir utilizar esse crédito. Então, em tese, seria um crédito, digamos, morto, podre, você não consegue utilizar. Tá certo? Claro, pode ser que daqui 10 anos, como ele não tem um prazo de vencimento, daqui 10 anos efetivamente você até poderia utilizar. Ótimo. Lá na frente você então faria esse reconhecimento no seu ativo. Tá? Aí ele diz aqui, ó, a entidade deve considerar, ao avaliar a probabilidade do lucro tributável futuro. Então, veja, eu estou dizendo para vocês o seguinte, e aí teve esse exemplo aí que o gerente da Price utilizou, provavelmente ele deve ter se atentado a esse item aqui. Ele fala o seguinte, bom, então você quer reconhecer? Então você tem que apresentar lucro, você tem que apresentar uma estimativa de lucro no futuro. E o que eu preciso então para, digamos, ter aí digamos, algo palpável para que eu possa reconhecer? Ele fala aqui, ó, então a entidade tem que considerar, ao avaliar essa probabilidade de lucro, como eu falei para vocês, primeiro, se existem diferenças temporárias tributáveis suficientes relativa à mesma autoridade fiscal. Então, no nosso caso, pessoal, a autoridade fiscal é a Receita Federal, tá? Então, a gente, nesse caso, como a gente trabalha, o imposto de renda, a contribuição social e o adicional é da mesma autoridade fiscal, ou seja, a Receita Federal, então nesse ponto para nós não haveria problema. Quando eu digo nós no Brasil, né? Bom, então se existem diferenças temporárias tributáveis suficientes relativas à mesma autoridade fiscal, que resultem em valores tributáveis contra os quais esses prejuízos possam ser utilizados antes que prescrevam. Então vamos lá. Primeiro, nós não temos prazo de prescrição para prejuízos fiscais, o que para nós aqui no Brasil é uma vantagem. Agora, eu tenho prejuízo fiscal, mas eu tenho, digamos, débitos fiscais, eu tenho valores a pagar no futuro, então é isso que eu preciso analisar, tá? Esse é o primeiro item. O segundo ele fala, se é provável que terá lucros tributáveis suficientes para a compensação dos prejuízos fiscais. Então veja, qual que é a minha perspectiva? Perspectiva de lucro, eu tenho essa perspectiva, isso vai efetivamente acontecer. Agora, a gente tem que lembrar, gente, que não adianta eu achar que eu vou ter lucro no futuro. Eu preciso ter algo palpável para isso. Porque simplesmente eu achar que vou ter resultados, vou ter lucro no futuro, e vou ter, digamos, como utilizar esse crédito fiscal sem comprovação, não dá pra gente fazer o reconhecimento, tá certo? Porque aí a gente fica no achômetro, né? No achismo, isso não pode, tá? Depois ele fala, ó, se os prejuízos fiscais resultam de causa identificada que provavelmente não ocorrerá novamente. Bom, então aqui é outro ponto importante. Por que você teve esse prejuízo fiscal? Tá? Então, digamos, ó, agora nós estamos numa situação que muitas empresas estão tendo prejuízos, lógico, tem empresas que estão fechando, tal, tem algumas que estão tendo muito lucro, mas a maioria delas eu diria que está tendo prejuízo
assim, indo até a falência. Muito bem. A pergunta que ele coloca nesse ponto é: isto é pontual ou vai acontecer com frequência? Por quê? Porque vamos supor que você está tendo prejuízo, porque faz parte, a sua operação ela está ruim, o seu negócio está ruim, o seu produto eles não estão de certa forma adequados, então significa que esse prejuízo vai ocorrer por um bom motivo, por um bom tempo no futuro. Então isso não te daria a condição de reconhecer esse prejuízo fiscal. Tá? Ó, então, repetindo ali, ele fala: ó, se os prejuízos fiscais resultam de causa identificada e que provavelmente não ocorrerá novamente. Ou seja, de repente você teve, sei lá, um problema de mudança de presidência na empresa, uma mudança de estratégia, uma mudança, sei lá, de uma reestruturação na sua empresa, e isso gerou então esses prejuízos. Se é isso que está acontecendo, perfeito. Você então poderia utilizar esses créditos fiscais, tá? Desde que eles não se repitam no futuro. E por último ele fala aqui, ó: se há oportunidade identificada de planejamento tributário, respeitados os princípios fundamentais de contabilidade, que possa gerar lucro tributável para a compensação dos prejuízos fiscais. Então aqui também é uma outra oportunidade, ou seja, você tem lá, imagina, um monte de prejuízo fiscal, tá? Só que assim, legalmente você pode fazer alguma coisa para se utilizar, se beneficiar desses prejuízos fiscais. Se houver essa possibilidade, né, essa digamos, dentro da elisão fiscal, né, você fazer isso dentro da lei, então você poderia reconhecer, porque uma vez que você fizer esse planejamento tributário, então você consegue se aproveitar desses benefícios, tá certo? Então essas são as características, pessoal, para que a gente possa reconhecer esse ativo fiscal, digamos assim, né? Esse prejuízo fiscal diferido esse prejuízo fiscal que se traduziria num ativo fiscal. Lembrando que ele vai ser na mesma proporção daquilo que eu posso me creditar em termos de lucro no futuro, tá certo? Muito bem. Aí ele fala, ó: se não for provável que haverá lucro tributável para compensar os prejuízos fiscais, então o ativo fiscal diferido não deve ser reconhecido no balanço, ou deve ser baixado para resultado. Então olha só, esses prejuízos fiscais a gente não vai baixar para resultado, correto? Por quê? Vejam só, calma lá, vamos por partes. Se você não reconheceu no seu ativo em nenhum momento, então você não tem como baixar para resultado, porque ele só está lá registrado no LALUR. Agora, se você fez esse reconhecimento de alguma maneira lá no seu resultado, então lá no seu ativo, na hora que você for dar baixa, você vai ter que dar baixa nele e mandar ele para resultado, tá? Que vai ser uma diferença permanente, tá? Por quê? Porque assim, você só pode reconhecer, aqui pessoal, ele está casando, digamos, o conceito aqui do CPC 32 com o conceito lá do ativo, que está no CPC 0, está no CPC 26. Ele diz assim: eu só posso reconhecer o ativo quando efetivamente eu tenho um benefício esperado para esse ativo. Se esse ativo não vai gerar benefício econômico futuro, eu não tenho como reconhecer. Então isso é muito claro, tá? Isso faz parte dos conceitos de ativo, que eu tenho certeza que vocês viram lá no começo do curso. Então isso precisa ficar muito claro, tá bom? Bom, aqui ele entra então na mensuração e reconhecimento desses ativos. Aqui vocês vão perceber que não há muita dificuldade em termos de reconhecimento e mensuração, porque são processos mais simples, são processos identificáveis aqui de forma mais fácil. Diferentemente de quando a gente então trabalha, por exemplo, com propriedade para investimento, ou mesmo intangível, que se tem um pouco mais de dificuldade na mensuração, aqui vocês vão reparar que ele é mais simples, tá? O processo. Então ele fala, ó, imposto de renda e contribuição social correntes, ou seja, lembrando que corrente é aquele que você vai ter que pagar no período, tá? É do ponto de vista fiscal. Ele fala lá, ó, referente aos períodos correntes e anteriores, devem ser reconhecidos como obrigação à medida que são devidos. Então, mês a mês, você... então ele fala de reconhecimento. Primeiro aqui, ó, ele está falando de reconhecimento, tá? Ó, devem ser reconhecidos à medida que são devidos. Então, se você vai apurando mês a mês o imposto, certo? Vou te dar um exemplo. Pega uma empresa que ela é lucro real, ou mesmo presumido, você está fazendo a contabilidade que seja, e você está pagando de forma trimestral. Perfeito. Então, à medida que você fecha o mês,
ali você já apura o imposto de renda e contribuição social e já faz esse reconhecimento, perfeito? Mas eu vou pagar só por exemplo, digamos que é o primeiro trimestre, de janeiro a março, eu vou pagar só em 30 de abril. Perfeito, mas contabilmente pela competência. Então, à medida em que você gera o imposto, você tem que reconhecer. Veja, o reconhecimento é a medida em que eles são devidos. Perfeito? Ó, caso o montante já pago, referente aos períodos correntes e anteriores, exceder o montante considerado devido, o excedente, caso seja recuperável, deve ser reconhecido como ativo. Ou seja, pessoal, aqui a gente está falando de uma antecipação. Então, isso significa que se você pagou um imposto a maior ou a mais além daquilo que deveria, então a diferença é imposto a compensar, tá? Aqui ele vai falar do passivo. Ó. Então, passivos ou ativos de tributos correntes devem ser mensurados pelo valor esperado a ser pago ou recuperado. Então veja só, no momento em que você apura o imposto, pessoal, basicamente os valores eles estão sempre a valores históricos. Então é o valor que você apurou, este é o valor que você vai ter que reconhecer. Em tese nós diríamos aqui valor histórico, tá? Aí olha o que ele fala aqui, ó, ou recuperado às autoridades tributárias. Então outra coisa. Então, por isso que é importante, quando a gente vai observar esse item, por exemplo, se eu tenho imposto que eu estou devendo, eu preciso corrigir. E se eu tenho imposto que eu vou recuperar, eu também preciso corrigir. Por quê? Porque o fisco determina como são essas correções, ele vai usar a taxa Selic, e a gente usa o termo selicar, né? Então eu vou selicar esses tributos aí, isto porque é o que determina a norma, e à medida então que o valor que eu vou recuperar, eu preciso reconhecer aí esses valores a mais. Ok? Bom, aí ele tem aqui, ó. Utilizando as alíquotas de tributos e legislação fiscal que estejam aprovadas no final do período que está sendo reportado. Então, isso aqui tem outro ponto importante, que é o seguinte. Imagina que você tem uma norma, uma lei que altera o imposto de renda e contribuição, altera a alíquota, a forma de apuração a partir de 1º de janeiro de 2021. 1º de janeiro de 2021. Só que nós estamos em 2020, então até 31 de dezembro de 2020, qualquer coisa que seja feita tem que ser com as normas que estão vigentes até 31 de 12 de 2020, tá? Muito bem. Aqui ele vai falar então, ó, da apresentação e divulgação, tá? Ou seja, ele vai falar de como nós devemos aqui apresentar esse resultado nas demonstrações. Então, pessoal, é importante a gente saber diferenciar aquilo que a gente está chamando de, digamos, divulgação e apresentação, como eu estava dizendo, né? A apresentação, ela está relacionada com aquilo que você publica no seu balanço, a forma como ela vai ter que ser colocada lá no seu balanço e DRE. E a divulgação é o que você vai colocar na nota explicativa, tá? Então, a gente tem essa diferença aí de item, tá? Então isso é bem importante, pessoal, para a gente poder saber diferenciar esses itens que ele vai falar aqui agora, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então ele fala aqui, ó. A entidade deve compensar ativos fiscais correntes e passivos fiscais correntes se. Então aqui ele está falando de compensação, pessoal, tá? Ou seja, eu tenho lá imposto a pagar, imposto a recuperar, vou fazer a compensação. Tá? E aqui nós estamos falando do diferido, lembre-se disso. Então, ó, se a entidade tem o direito legal de compensar os valores reconhecidos. Por quê? Porque tem determinadas situações que aquilo que eu tenho a pagar eu não posso compensar com aquilo que eu tenho que recuperar. Correto? Veja, não é o fato de eu ter a pagar e recuperar, às vezes você tem detalhes na legislação que não permite que você faça isso. No nosso caso, aqui no Brasil, caso você tenha essa possibilidade, então eu poderia apresentar de forma líquida aí, né? Que ele fala, ó, então a entidade tem o direito legal de compensar os ativos e passivos, ou seja, os valores reconhecidos. E se a entidade pretende liquidar o ativo ou passivo simultaneamente ou liquidá-lo em bases líquidas. Então, nós temos duas situações. Eu posso liquidar um com o outro, porque a legislação permite. Se permitir, eu posso fazer isso. Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando da seguinte situação. Imagina que eu tenho lá nas minhas diferenças temporárias, eu estou gerando ativo. Eu tenho lá itens que vão me gerar um imposto a recuperar no futuro e tenho itens que vão me gerar um imposto a pagar no futuro. Eu não preciso criar um item no ativo e um no passivo. Então, nesse caso, a legislação permite eu pagar pelo líquido. Então, eu vou abater um com o outro e deixo só um ativo ou somente o passivo. Correto?
Ou quando eu tenho ativo e passivo, mas eu vou pagar os dois ao mesmo tempo e vou pagar em base líquida. Ou seja, eu vou fazer a apuração do imposto pagar e recuperar. Basicamente é o que a gente tem no ICMS. Porque eu apuro o que eu vou pagar, apuro o que eu vou recuperar e pago o líquido dos dois. A própria legislação já permite que se faça isso. Correto? É isso que ele está dizendo aqui, nesse caso da apresentação aqui e da divulgação. Bom, as demonstrações contábeis ou notas explicativas devem conter, quando relevantes, informações evidenciando então, o montante dos impostos correntes e diferidos registrados no resultado, patrimônio líquido, ativo e passivo. Tá? Então veja, veja que ele fala duas coisas, ó, as demonstrações contábeis e ou nota explicativa. Por quê? Porque lá na minha DRE eu preciso separar esses itens. Se eu tiver itens aqui que estão relacionados a impostos provenientes do CPC 32, então esses valores também eu preciso divulgá-los lá na minha DRA, demonstração do resultado abrangente. Por isso que ele usa o termo PL. Eu vou ter valores a reconhecer, valores reconhecidos no ativo e no passivo. Tá certo? Então veja que eu tenho vários lugares que esses valores eles podem estar sendo demonstrados lá nas demonstrações contábeis. E também, se for relevante, eu vou colocar em nota explicativa. Certo? Eu vou falar, ó, então eu tenho tanto de imposto a pagar, tenho tanto de imposto a recuperar no futuro, e assim sucessivamente. Tá? É isso que ele está dizendo. Mas ele fala desde que seja relevante. Então, em termos de demonstração, não interessa a relevância, você precisa registrar. Em termos de divulgação, se for relevante. Tá? Olha, ele fala aqui, ó, então o montante dos impostos correntes e diferidos que foram registrados no resultado, patrimônio líquido, ativo e passivo, que eu acabei de explicar. E aí tem aqui, ó, natureza, fundamento e expectativa de prazo para a realização de cada ativo e obrigações fiscais diferidas. Então, este último ponto aqui não dá para a gente colocar no balanço, você vai colocar na nota explicativa. Então, a natureza, qual a origem, por que você tem aquele valor a pagar ou receber, qual o prazo que você espera pagar ou recuperar esses tributos, o montante, né? Que mais ele fala ali, ó. A expectativa, né? Ou seja, quando se trata de prazo. Então vejam que esses itens eles vão estar reconhecidos lá no seu balanço. Quando eu falo balanço, falo demonstrações como um todo e nota explicativa. No balanço, você vai ter lá ativo diferido ou passivo diferido. Longo prazo, certo? Na DRE, você vai ter tributos lá, tributos sobre o lucro. Você vai ter tributos correntes, tributos diferidos. Tá? Então você vai ter os dois ali. Caso haja os tributos diferidos, ele vai estar demonstrado ali. E se você tiver, por exemplo, tributos diferidos que são provenientes de outras companhias, por exemplo, de alguma maneira ele surgiu a partir de itens que compõem a DRA, demonstração do resultado abrangente, então lá na demonstração do resultado abrangente você vai ter esses itens também, tá bom? Então você precisa divulgar. Ele fala aqui, ó, efeitos no ativo e no passivo. Resultado de patrimônio líquido, decorrente de ajuste por alteração de alíquota ou por mudança na expectativa de realização ou liquidação dos ativos ou passivos diferidos, tá? Então veja, ó, efeito que você tem no seu ativo passivo, no resultado ou no PL que seja, que são decorrentes de ajuste por alteração de alíquota. Tá? Bom, muito bem. Faz muito tempo aqui no Brasil, pessoal, que a gente não tem alteração de alíquota de imposto de renda, mas vocês sabem que o governo Bolsonaro, o pessoal da equipe dele da área econômica, tem estudado uma mudança nessas alíquotas. Então, imaginem a seguinte situação. O governo foi lá, conseguiu fazer uma mudança, aprovaram lá no Congresso, se for o caso, e entra em vigor. Então, veja, essa mudança, pessoal, essa alteração de alíquota, eu preciso medir, preciso demonstrar o efeito que isso vai acontecer, seja lá no meu ativo ou no meu passivo. Por quê? Essas alterações elas podem ser relevantes e mudar o meu processo de tomada de decisão, tá bom? E aqui embaixo ele fala assim, ó, esse item de baixo aqui fala, ó, montante de diferenças temporárias e dos prejuízos fiscais não utilizados para os quais não se reconheceu contabilmente um ativo fiscal diferido, com a indicação de valor dos tributos que não se qualificaram para esse reconhecimento. Ou seja, você tem diferença temporária, você tem prejuízo fiscal que por algum motivo você não reconheceu esse valor lá no seu ativo, esse benefício. Então você coloca em nota explicativa que você tem X valor, porque esse aqui é um procedimento único e exclusivamente fiscal. Você vai colocar lá no seu balanço que você teve esses itens, mas não reconheceu pelo motivo ABC, por algum motivo que seja, correto? E vai ter que divulgar e colocar isso em nota explicativa. Por quê? Porque esses itens, pessoal, ele vai fazer diferença para quem está tomando decisão.
tá? Para quem está fazendo análise das demonstrações aí como um todo. Então isso precisa ser divulgado, correto? Bom, aí tem mais aqui, ó. Fala aqui, ó, conciliação entre o valor debitado ou creditado ao resultado de imposto de renda e contribuição social e o produto do resultado contábil antes dos impostos de renda, multiplicado pelas alíquotas aplicáveis, divulgando-se também tais alíquotas e suas bases de cálculo. E outra coisa ele fala que a natureza e montante dos ativos, cuja base fiscal seja inferior ao seu valor contábil. Mas vamos por partes. Então, parte desse primeiro item aí, gente, ó, esse aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, né, esses aqui de cima aqui, ó, tá? Ele fala assim, ó, então conciliação entre o valor debitado e creditado ao resultado do imposto de renda e contribuição social e o produto do resultado contábil antes dos impostos. Gente, esses itens aqui, eles basicamente já estão na DRE. Porque lá você tem tributos antes dos lucros, você tem imposto de renda, contribuição social corrente diferido. Então ali você consegue teoricamente fazer o cálculo ali de qual seria essa alíquota. Você consegue chegar na alíquota, tá? Que em tese tem que dar os 34%. Então você vai demonstrar isso direto lá na sua DRE, tá? Aí ele fala, divulgando também tais alíquotas e suas bases de cálculo. Muito bem. Então aqui já seria na nota explicativa. Por quê? Porque esses valores, essa apuração efetiva, elas estão no LALUR. E o LALUR é um procedimento fiscal. Mas eu coloco isso na minha nota explicativa dizendo que usou a alíquota de 15%, mais 10%, 9%, dando os 34%, e a base de cálculo do imposto e da contribuição social. Tá certo? E ele fala aqui embaixo, aqui, ó, nesse item aqui de baixo, aqui, ele fala assim, ó, natureza e montante dos ativos cuja base fiscal seja inferior, né, ao seu valor contábil. Então, quando você tiver ativos e a base fiscal for inferior ao seu valor contábil, então efetivamente a gente precisa divulgar esses itens aí. Tá bom? E essas divulgações, pessoal, elas são necessárias para o entendimento melhor do usuário. Tá? Então isso é muito importante porque às vezes a gente simplesmente não faz nenhuma divulgação, não coloca nada na nossa explicativa a respeito dessas, como se diz, desses tributos, e isso vai fazer diferença na tomada de decisão, tá bom? E aqui, então, ó, nós finalizamos essa parte do CPC 32, tá? Finalizamos os slides. Então, pessoal, na próxima aula vou conversar aí com o representante de sala de vocês, vou falar com o pessoal e ver se ele acha necessário. Eu particularmente acho necessário nós falarmos sobre o LALUR para sedimentar bem aí o conceito que nós temos de LALUR. Por quê? Porque a partir dessas diferenças temporárias que são contabilizadas no LALUR é que efetivamente nós trazemos para cá, tá bom? Mas paramos por aqui então, pessoal, e qualquer dúvida, qualquer procedimento, lembre-se, vocês podem me mandar e-mail lá no profmauricio@pocopets.com.br que eu vou responder para vocês. Entendo que esse procedimento aqui, ele não é um procedimento tão simples, não é um procedimento fácil. Eu tentei o máximo possível ir devagar, explicando com bastante calma para que fique bem claro para vocês. Mas qualquer dúvida eu estou à disposição e espero vocês aí na próxima aula. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado.